Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, galerinha, vamos ver aí forças em trajetórias curvilíneas, o último tópico do nosso livro 2, né, de dinâmica. Então, galera, já se ajeitem na cadeira e vamos começar. Bom, turma, forças resultantes centrípeta e força resultante tangencial. Galera, teremos essas duas forças aqui e vamos estender aqui como é que cada uma funciona. Observe a imagem. Você tem um objeto aqui em azul e ele está executando um movimento circular. E nós já vimos nas nossas aulas de movimento circular, né, as aulas passadas aí, que o vetor velocidade sempre será tangente à trajetória, a velocidade tangencial, né? Galera, você terá com certeza aceleração centrípeta. Já a aceleração tangencial você pode ter ou não, dependendo do tipo de movimento que você está fazendo. Mas vamos considerar que sim, você tem uma aceleração tangencial. O que é a aceleração tangencial? É aquela responsável pela variação da indicação do velocímetro de um carro, por exemplo. Ou seja, você tem o carro fazendo a rotatória. Aí você olha o velocímetro, tá a 10 km por hora. Aí você vê que de 10 passa para 12, passa para 15, ou reduz para 8, para 7. Quem é responsável por isso é a tangencial, né? Agora, quando você executa um movimento circular, né, você sempre terá a aceleração centrípeta, que é aquela responsável pela variação da direção do vetor velocidade. Afinal, o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória, certo? Só que a aceleração centrípeta vai o que? Alterar a direção. Com isso, o, o objeto é capaz de fazer um movimento. Vamos considerar aqui que temos as duas acelerações acontecendo ao mesmo tempo, né? Ou seja, a nossa velocidade está variando ao longo dessa trajetória, né? Ou seja, o objeto, a velocidade está aumentando. Ai, galera, é isso que nós teremos aqui. Eu sei que está uma poluição visual aqui, né? Eu até peço desculpas por isso, mas olha só. Vamos olhar com calma. Nós temos o nosso objeto de massa m, ok? Fazendo a trajetória circular, né? Como está aqui representada. Temos o vetor velocidade que é tangente à trajetória. Gente, se a velocidade varia, nós temos aceleração. Eu não falei que a velocidade está aumentando? Então, a aceleração tangencial tem a mesma direção e sentido da velocidade. Então, é essa seta em vermelha apontando para a direita. E se nós temos a aceleração tangencial, nós temos uma força, né? Lembra a segunda lei de Newton? Força é massa vezes aceleração. Nós temos massa, nós temos aceleração, logo existe uma força sobre esse corpo. E essa força é a força tangencial, que também está apontada na mesma direção e sentido que a aceleração tangencial. Ok. Esse objeto está fazendo um movimento circular, então ele vai ter sobre ele uma o quê? Aceleração centrípeta. Galera, mesma ideia. Segunda lei de Newton. Se eu tenho massa, eu tenho aceleração, eu tenho força. Mas aqui, essa força é chamada força centrípeta, que aponta para o centro da trajetória, que aponta para baixo. E aí, galera, nós temos aceleração tangencial em vermelho e aceleração centrípeta aqui em azul. Galera, fazendo a resultante disso, nós temos uma aceleração que está aqui em roxa. Vocês lembram que notação é essa aqui? É a aceleração angular. Lembra que nós temos movimento circular? Nós temos velocidade angular e aceleração angular. Então, é exatamente isso que você está pensando aí, aluno. A aceleração tangencial e a centrípeta são componentes da aceleração angular. Da mesma forma que nós temos duas forças, uma força tangencial e uma força centrípeta. Calculando a resultante, nós temos a força F, que é a força resultante
atuando sobre o nosso objeto. A minha aceleração tangencial é aquela, como eu falei no slide passado, ela é a responsável por alterar o velocímetro de um carro, lembra? Então, ou seja, o módulo dessa aceleração é a que a gente usa na equação do movimento, na equação horária da velocidade. Né? V igual a V0 mais AT. Esse A aqui é a aceleração tangencial. Enquanto a aceleração centrípeta, que é a ACP, ela é definida por V ao quadrado dividido por R, onde esse R é o raio da circunferência, né? Ou seja, o raio da trajetória que você está fazendo. E a velocidade é a velocidade com a qual, né, a velocidade tangencial. Beleza, turma? Tranquilo? E aqui, né, eu só escrevi o que eu acabei de falar, né, que a aceleração tangencial e centrípeta são componentes da aceleração angular, como você pode bem ver ali na imagem. Tranquilo aqui, galera? Beleza? Vamos seguir. E como eu disse, ó, pela segunda lei de Newton, a força resultante tangencial será quem? Massa vezes aceleração tangencial, enquanto a resultante centrípeta será massa vezes aceleração centrípeta. E galera, vamos analisar aqui os 4 movimentos que nós estudamos até agora, que foi o movimento retilíneo uniforme, o movimento retilíneo uniformemente variado, o movimento circular uniforme e o movimento circular uniformemente variado. Agora que eu apresentei para você os conceitos de aceleração centrípeta e aceleração tangencial e força resultante centrípeta e força resultante tangencial, vamos analisar cada uma dessas 4 grandezas para cada movimento estudado. Vamos lá, MRU. Pessoal, movimento retilíneo. Galera, o próprio nome já fala, é uma reta. A aceleração centrípeta só aparece quando você tem uma curva. Então, automaticamente, a sua aceleração centrípeta vale 0. E, consequentemente, a sua força resultante também será 0. Afinal, a gente viu no slide passado, a força resultante centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. Se a aceleração é 0, logo a força também será 0. Galera, movimento retilíneo uniforme. Qual é a característica desse movimento mesmo? Vamos lá, me responde aí. Isso, prestando atenção, muito bom. A velocidade é constante, ou seja, não varia. Se nós não temos variação da velocidade, logo nós não temos aceleração. A aceleração tangencial será 0. Afinal, a aceleração é ΔV por ΔT. Se a velocidade é constante, o ΔV é 0. 0 dividido pelo tempo, que vai ser, independente do tempo que você coloque ali, vai dar 0. Então, aceleração 0, logo, força resultante tangencial também será 0. E no movimento retilíneo uniformemente variado? De novo, movimento retilíneo. Então, não temos aceleração centrípeta e não teremos força resultante centrípeta. De novo, só aparecem movimentos curvos. Agora que é diferente. Uniformemente variado. A velocidade varia. O que é constante nesse movimento é a aceleração. Ou seja, se a velocidade varia, temos aceleração. Então, ou seja, aqui a aceleração tangencial é diferente de 0. Logo, a força resultante tangencial também será diferente de 0. Movimento circular uniforme. Opa, movimento circular é um movimento curvo. Então, sim, temos aceleração centrípeta e, consequentemente, temos força resultante centrípeta. Essas, logo, serão diferentes de 0. Movimento circular uniforme é aquela onde o objeto percorre o movimento circular a velocidade constante. Opa, velocidade constante significa que a velocidade não varia. Logo, a minha aceleração será 0. E a força resultante tangencial também será 0. Já no movimento circular uniformemente variado, é um movimento curvo, aceleração centrípeta e força resultante centrípeta obviamente serão diferentes de 0, porém, né, como
uniformemente variado. Significa que a velocidade varia, só que varia de forma constante. Ou seja, se a velocidade varia, temos a aceleração tangencial também. Aqui nós temos as quatro acontecendo ao mesmo tempo, que é exatamente o caso do nosso slide passado ali, né? Onde você tem vários, eu desenhei ali, né? A aceleração tangencial, centrípeta, as forças, enfim. Entenderam, galera? Ficou claro aqui esse quadro para vocês? Show de bola, então. Vamos seguir. Galera, vamos aqui analisar agora a dinâmica do movimento circular no plano vertical. Galera, temos um automóvel no plano. Há uma certa velocidade constante, né? Galera, quais são as forças que estão atuando no plano vertical sobre esse carro? Nós temos peso e normal. Aplicando a segunda lei de Newton, né? O que acontece? Esse carro está no plano, ele não está subindo nem descendo. Então, a força resultante no eixo vertical é zero. Se a força resultante é zero, significa que o peso tem que ser igual a normal. Só que, e se agora o carro entrar numa situação de lombada, por exemplo, né? A lombada aí que tem aqui nas ruas da cidade. De novo, você só tem peso e normal. Só que o que está acontecendo? O carro está o quê? Ele está subindo, né? Ou seja, por um curto período de tempo, ele está fazendo um movimento curvo. Se ele está fazendo um movimento curvo, nós teremos o quê? Uma força resultante centrípeta apontando para o centro, certo? Se nós temos força resultante apontando para o centro, significa que nós teremos o quê? Isso aí, galera. O peso e a normal aqui não serão iguais. Afinal, porque se fossem iguais, seria o mesmo caso do anterior. O peso igual a normal, o carro não sobe nem desce, mas o que está acontecendo aqui? O carro está subindo, né? Então, o que vai acontecer? Como você tem uma resultante apontando para baixo, significa que o peso ele tem que ser maior que a normal. O peso menos a normal vai ser quem? A força resultante centrípeta. E a força resultante centrípeta, pela segunda lei de Newton, é quem? Massa, que no caso é a massa do automóvel, vezes a aceleração centrípeta. Tá? Então, ou seja, você tem uma situação de lombada, o peso será maior que a normal. Né? Afinal, a força... Lembra disso? A resultante aponta para o centro da curva, certo? Então, se a sua resultante está apontando para baixo, significa que a força, né, que está apontando para baixo tem que ser maior do que a que aponta para cima. Tá? E agora, uma situação de vale, né? Vale ou depressão, né, que fala. Quando o carro está passando pelo ponto mais baixo da curva. Opa, movimento curvo. Se eu tenho movimento curvo, eu tenho aceleração centrípeta. Logo, eu tenho força resultante centrípeta, que essa força aponta para onde? Para o centro da curvatura. Então, vamos lá. Você tem o quê? Peso e normal. Se você tem uma força resultante apontando para cima, que no caso aqui está apontando para o centro, significa o quê? Que nesse caso é o contrário. A normal é maior que o peso. Né? Então, a sua força resultante centrípeta, que pela segunda lei de Newton é massa vezes a aceleração centrípeta, também pode ser escrita como quem? Normal menos o peso. Ficou claro, galera? Os desenhos aqui, as fotos ficaram bacanas? Então, show de bola. Vamos seguir. Turma, outra situação que nós temos, que é um caso clássico, né, de cair em exercícios e tudo, é a situação de globo da morte. Eu não sei se vocês eu imagino que todos vocês até saibam o que é. Já viram assim apresentações de circo ou na TV. É quando você tem uma grande gaiola circular, né, de metal, e aí você tem em seu interior pilotos em motos ou carros, né, dependendo do tamanho da sua gaiola, né, onde eles ficam
assim, tipo, andando no seu interior, fazendo, né, movimentos em 360 graus, seja na vertical, na horizontal, né? Enfim, no caso aqui, estamos analisando o plano vertical. O que acontece quando o piloto, né, tá lá no ponto mais alto da trajetória, né, ou seja, lá no teto, né, do globo? Naquele ponto, galera, você tem peso e normal. E peso e normal estão apontando na mesma direção e sentido. O peso sempre aponta para baixo, certo? A normal é sempre perpendicular ao plano de superfície de contato. O contato é no teto, né? Então a força normal é para baixo, né? Então, galera, você tem a sua força resultante centrípeta, que é definida por massa vezes aceleração centrípeta, onde a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r, onde esse r é o raio da trajetória, né? Ou seja, é o raio do globo aqui. E você pode escrever também que a força resultante centrípeta aqui é a soma, é o peso mais a normal. E geralmente nesse tipo de exercício, de aplicação, né, a pergunta é sempre uma. Qual é a velocidade mínima que o objeto deve ter, né, para que consiga dar uma volta completa, né? Então, galera, quando a gente vai analisar isso, temos o seguinte caso. Nessa situação limite, é como se lá no teto, no ponto mais alto, a moto ou o carro, enfim, ele se desprendesse, ele tipo assim, caísse, entre aspas, né, por uma fração de segundos. Ou seja, se ele perde o contato com o teto, ele não está mais em contato. Com isso, a normal valerá zero, tá? Sendo assim, a força resultante centrípeta será igual a apenas a força-peso. Substituindo as fórmulas, massa vezes aceleração centrípeta é igual a massa vezes gravidade. Simplifica as massas, com isso você tem v ao quadrado sobre r igual a gravidade, e assim você tem que ir passando o raio multiplicando e aplicando a raiz quadrada em ambos os lados, você tem que a velocidade mínima para que um objeto consiga fazer uma volta completa sem cair é igual a raiz quadrada do raio vezes a gravidade. Ou seja, essa é a velocidade mínima que o objeto tem que ter. Qualquer coisa inferior a isso, o objeto irá cair antes de chegar no ponto mais alto da trajetória, né? Vai despencar. E como você pode reparar aqui nessa equação, turma, não depende da massa. Ou seja, tanto faz você ter uma moto, ter um carro ou um tanque de guerra no interior do Globo da Morte. A velocidade mínima que esse objeto tem que ter é a raiz quadrada do raio vezes a gravidade. Uma outra situação que pode aparecer é, ao invés de você ter um Globo da Morte, você tem um looping, né? Tipo Hot Wheels, sabe? Você tem a rampa, né, descida, e aí tem um looping na frente. E aí, geralmente, é perguntado, qual é a altura mínima? Aí, galera, é a mesma coisa. Você vai ter que calcular ou seja, eu quero a altura mínima para que ele consiga dar uma volta completa. A altura mínima está associada com a velocidade mínima, né? Se eu quero a altura mínima para que ele seja capaz de dar uma volta, ele tem que chegar ao quê? Nesse looping com a velocidade mínima suficiente para poder completar essa volta. Então você vai calcular e com essa velocidade aí você vai usar nas equações, né, de movimento e tal para poder determinar a altura. Show de bola? Então vamos ver outro exemplo aqui. Pêndulo simples e pêndulo cônico na dinâmica do movimento circular. Galera, pêndulo simples.
nada mais é que o quê? Que é um fio com um objeto, né, geralmente uma bola, uma esfera, na sua ponta. Quando esse pêndulo está parado, nós temos essa seguinte situação. Nós temos quais forças atuando na esfera? A força peso para baixo e, como essa esfera está ligada a um fio, temos a força de tração. Se o objeto está em repouso, logo a força resultante atuando sobre ele é zero. Se é zero, significa que o peso é igual à tração. Agora, se ele está oscilando, nós temos que fazer duas análises. Uma é no ponto mais alto, ou seja, você pega essa esfera e você desloca ela um ângulo θ, né? E solta. O que vai acontecer? Essa esfera vai, né, tipo, logicamente voltar à sua posição original e começar uma oscilação, né? Só que no ponto mais alto da sua trajetória, né, você tem quem? Peso e tração. E galera, vamos lá. Você vai decompor aqui, né, você vai ter uma decomposição de forças. Você vai decompor a força peso, né? Ah, Igor, eu posso decompor a tração? Pode, sem problema. Aqui eu estou definindo, aqui eu estou, como é que fala? Estou decompondo a força peso, mas você pode fazer decompondo a tração também, para fazer análise, sem problema. Mas, vamos com calma, vamos analisar aqui. Ao você decompor a força peso, você vai ter componente Px e Py. As componentes eu já expliquei nas aulas passadas como é que você descobre, né? Como é que você determina, né? Você vai ter então que aplicar a segunda lei de Newton para os eixos e, vamos lá, essa esfera no plano vertical, ela não sobe nem desce, logo a resultante é zero. Então, significa que a tração ela será igual ao componente y do peso. Enquanto que no eixo x, você só tem a componente px. Logo, a força resultante atuando nesse plano será igual a componente px. Tá? Essa é a análise no ponto mais alto. Só que no ponto mais baixo é diferente. A grande pegadinha aqui é que, né, que a grande parte dos estudantes que não tem essa percepção, não estudaram direitinho, acabam caindo. Que ó, no ponto mais baixo, você tem tração e peso, são iguais, né? Não, aqui não são iguais. Estamos analisando o plano vertical, não estamos? Galera, por que não são iguais no ponto mais baixo quando você tem uma oscilação? Galera, você tem uma oscilação. Que tipo de movimento é esse? É um movimento curvo, isso aí. Então, se você tem um movimento curvo, você tem aceleração centrípeta e, consequentemente, você tem força centrípeta, que aponta para onde? Para o centro da curvatura, ou seja, aponta na direção do ponto O. Então, o que acontece? Se você tem uma força resultante apontando para cima, significa que a sua resultante não é zero. Então, você afirmar que o peso é igual à tração está completamente errado. Não cometa esse equívoco. Se você tem a resultante, que no caso é a força resultante centrípeta que aponta para o centro, ou seja, aponta para cima, significa que a força de tração é maior que a força peso. Entenderam? Então, a força resultante centrípeta, que é a massa vezes a aceleração centrípeta, onde a aceleração centrípeta v ao quadrado sobre r, também será o quê? Tração menos o peso. Então, quando você se cair exercícios de pêndulo, né, tipo, nos exercícios aí do livro ou do material que você está estudando, cuidado para não cair nessa pegadinha, tá? Galera, e esse pêndulo, ele pode oscilar, né, tipo, em apenas um plano, ou seja, para frente, para trás, para frente, para trás, ou ele pode oscilar de forma circular, né? E quando ele oscila desse jeito, a gente chama isso de pêndulo cônico. E aí, turma, olha a imagem. Nós temos o fio, né?
com um ângulo θ, né? Tipo, que é o ângulo de inclinação desse pêndulo, né? E aí você tem peso e tração. Só que você tem essa trajetória circular. Aí vem a pergunta, né? Qual força eu vou decompor? Porque no exemplo anterior aqui, que é o pêndulo simples, eu decompus a força-peso. É a força-peso que eu vou decompor agora de novo? Vai ser a tração? Porque você disse que eu podia escolher, né, Igor? Isso aí. Galera, a dica que eu dou para vocês é o seguinte. Sempre decomponha a força que vai te dar a componente que aponta para o centro do movimento. Você não tem um movimento circular? Então, se você tem um movimento circular, obviamente, sem fazer conta nem nada, você sabe, pelos conceitos que nós já estudamos e pelo que a gente está vendo agora, que existe uma força resultante centrípeta que aponta para o centro. Então, quem você vai decompor? Você vai decompor aquela força que está na mesma que uma das suas componentes estará na mesma direção e sentido da força resultante centrípeta. Se você decompor a força-peso, a componente x do peso ou y vai apontar para o centro? Já adianto para você, não vai, né? Mas se você decompor a tração sim, a componente x da tração vai ficar na mesma direção e sentido da força resultante centrípeta. Por isso, aqui eu vou decompor a força de tração. Mas, Igor, e se eu não quiser fazer isso? Se você não quiser fazer isso, você quiser aplicar direto, eu coloquei essa imagem para você. Você vai ter esse triângulo retângulo, onde tem a força de tração, força-peso e força normal. Vai dar a mesma coisa na hora de fazer as contas aqui? Tem que dar. Só que qual é o problema? O problema é que você tem peso e tração. E dependendo do exercício, das informações que o exercício te dá, o exercício não te dá o tração ou peso. E sendo assim, você vai ter que calcular, enfim, ou seja, você tem mais um problema. Você decompondo a tração, você elimina essa necessidade de calcular a força de tração. Quer ver? Vamos olhar aqui. Decompondo a força de tração, você tem a componente x e a componente y. A componente y da tração vai anular a força-peso, né? Ou seja, elas vão ter o mesmo módulo. Né? Afinal, essa esfera não sobe nem desce. A força resultante tem que ser zero. Então, em módulo, peso e a componente y da tração são iguais. Enquanto a componente x da tração é igual à força resultante centrípeta. Né? E quanto vale a... E como que a gente pode fazer isso? Assim, na hora de fazer contas. Porque uma das perguntas geralmente é calcule um ângulo de inclinação, né? Enfim. O que a gente pode fazer com essa informação? Que Tx, né, é igual à força centrípeta. Gente, ao você calcular a tangente do ângulo θ, tangente é o quê? Cateto oposto dividido por cateto adjacente. O cateto adjacente é o TY. TY é igual ao peso, já vou substituir aqui. Enquanto o cateto oposto, que é o TX, é a força resultante centrípeta. Vou substituir. Substituindo, você tem o quê? Que a tangente desse ângulo é quem? Massa vezes velocidade dessa esfera ao quadrado dividido pelo peso dela vezes o raio da circunferência, né? Ou seja, o raio da trajetória que ela está fazendo. De novo, olha aí, você não tem a necessidade de calcular a tração. Tá? Quando você tem um pêndulo cônico, é assim que você faz. Beleza? Vamos seguir. Galera, curva com elevação. Essas curvas geralmente você enxerga em autódromos, né, de automobilismo. Aqui eu tenho uma foto da NASCAR, que é a corrida de carros americana, né, dos Estados Unidos. Os circuitos ovais, né,
tem essas partes de curva, essas curvas onde elas são bem agressivas, né? Tipo, ela tem uma elevação grande. E aí a pergunta que ele faz é o quê? Por que a curva é desse jeito? Qual é a vantagem da curva ter essa inclinação e não ser uma curva no plano, né? Galera, de novo, ao você fazer uma curva, você terá o que? Força resultante centrípeta. E você tem o que? Peso e normal aqui. Vamos lá. Qual força eu vou decompor? A força peso ou a força normal? Fica com isso na cabeça. Eu vou decompor aquela força que a componente estará, né, uma das componentes estará apontando para o centro do movimento, né, para o centro da curvatura. Então aqui você vai decompor a normal. E aí, o que acaba acontecendo? Essa componente da força normal que aponta para o centro, ela vai ajudar o carro a fazer a curva. Afinal, como o carro está querendo fazer uma curva, quem ajuda ele a fazer isso é a força de atrito, que a gente já vai estudar aqui agora na próxima slide. A curva tendo essa elevação, além da força de atrito, você terá o quê? Essa componente da força normal, né, que é a força resultante centrípeta, que vai ajudar a você fazer essa curvatura, fazer esse movimento. Então, com isso, o veículo pode entrar na curva a velocidades altíssimas sem medo de derrapar, tá? E galera, como eu falei, ó, força de atrito no movimento circular. Quando o carro faz uma curva, né, você terá a força resultante centrípeta. Isso você já deve estar cansado de saber já. Bom, galera, quando o carro entra para fazer uma curva, a tendência do carro é o quê? É continuar assim, é ir para fora da curva, né? A tendência do carro é essa. Quem segura o carro, né? Que tipo assim, quem ajuda a segurar o carro é a força de atrito, que aponta para o centro da curvatura, né? Então, você tem força-peso para baixo, normal para cima e força de atrito que aponta para o centro da curvatura. Como que a gente... Então, vamos lá. Qual é a conta que você vai fazer? No eixo Y, peso e normal vão ser iguais. Aplica a segunda lei de Newton. O carro na vertical não afunda nem sobe. Então, em módulo, peso e normal têm que ser iguais. No eixo X, a força resultante centrípeta será a força de atrito, né? A força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. Força resultante centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. Basta você igualar e com isso você chega nessa relação aqui. O coeficiente de atrito estático vezes a normal igual a massa do carro vezes a velocidade ao quadrado dele dividido pelo raio. E galera, por que a gente usa o coeficiente de atrito estático e não dinâmico? Porque a roda no chão, a roda não desliza, né? No ponto de contato da roda com o chão, não tem deslizamento. Se não tem deslizamento, é a força de atrito estático, ou seja, aquele ponto ali está em repouso, né? Por uma breve fração de segundos, aquele ponto ali está em repouso. Então, por isso, você vai usar o quê? A força de atrito estático. Beleza, galera? Ficou claro? Então, show de bola. Vamos seguir. Galerinha, se está muito rápido e tudo, pausa o vídeo, reflete no que eu falei, volta um pouquinho, né? Dá uma olhada de novo. Pera aí, eu não entendi muito bem essa parte aqui, deixa eu rever essa conta com mais calma aqui. Pausa o vídeo, né? Bom, vamos seguir. Agora você tem um objeto apoiado sobre um disco que está girando. Olha só, você tem um disco, né? Sabe aqueles toca-discos de vinil antigos, né? Você tem aquela... Imagina aquilo, né? Você tem um disco, ele vai girar, e aí em cima desse disco você coloca um outro objeto. Pode ser um bloquinho, uma moeda, enfim. Quais são as forças que vão atuar ali?
no caso aqui, eu coloquei um disco azul, né, em cima do disco branco. Quais são as forças atuando no disco azul? Força-peso para baixo, normal para cima e, como o disco está girando, a tendência desse disco azul é sair do disco, né? Só que ele não sai. Ele não sai por quê? Porque tem uma força de atrito que é contra esse movimento. Ou seja, e a força de atrito vai apontar para o centro da curvatura. Ué, Igor, então é a mesma coisa do carro na curva? Isso, exatamente a mesma coisa. No eixo vertical, aplicando a segunda lei de Newton, peso e normal são iguais em módulo. No eixo x, a resultante centrípeta será igual à força de atrito estático. Estático porque o objeto não está em repouso, né? Não tem deslizamento do disco azul sobre o disco branco, então a força de atrito estático. Basta você igualar e resolver, né, para determinar, né, assim, para calcular o que o exercício pediu, né? Beleza, gente? E aí, para finalizar essa aula de hoje, graças a Deus, né? o último exemplo, que é o atrito com a parede vertical. Galera, eu não sei se vocês já viram esse brinquedo, mas esse brinquedo consiste no seguinte: você cola na parede, né, encosta na parede. Esse brinquedo vai girar a uma certa velocidade e aí você vai ficar o quê? Colado na parede. Né? Você não consegue sair, né? Podemos dizer assim. Aí, ou seja, se você fica, aí geralmente você está a uma certa altura do chão, né? Um exemplo disso no nosso dia a dia é a máquina de lavar. Quando a máquina entra quando tem um tambor lá dentro, né? Quando entra na parte de centrifugação, aquele tambor vai começar a girar com uma velocidade altíssima. E aí, se a sua máquina tiver aquele tampão de vidro, onde você consegue enxergar o interior, você vai ver que as roupas não estão aglomeradas lá no fundo. Tem roupa que está assim, nas paredes dessa centrífuga, quase até o teto, né? Aí a pergunta é, por que essas roupas não caem, né? É a mesma ideia. Aqui é o seguinte, galera. Como você ou a roupa está apoiada na parede, o que você tem? A força peso atuando para baixo e normal apontando para o centro, né? Afinal, a força normal é perpendicular à superfície de contato. Não está nas suas costas? Então a força normal aponta para frente. Mas aí você não cai por quê? A tendência do movimento é você descer, não é? Opa, tendência de movimento é para baixo, então a força de atrito atua para cima. Então, aplicando a segunda lei de Newton, no eixo y, a força-peso vai ser em módulo igual à força de atrito, e a força resultante centrípeta será igual à força normal. Aí basta você igualar. Força normal igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Né? E aí faz a conta. Beleza, gente? Tranquilo? Espero que tenham ficado, né, todos os exemplos aí tenham ficado bem claros, né, que vocês possam ter entendido. Então, como de praxe, os exercícios referentes à aula de hoje. Galera, vocês podem fazer todos os exercícios do capítulo 7, beleza? Galera, metam bronca lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só mandar as dúvidas no sala de aula, né? Que eu vou responder com o maior prazer assim que eu puder. Bom, gente, sem mais delongas, que essa aula tá ficando enorme já. Um abraço, bons estudos e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.